queridos, nós vamos continuar com os nossos estudos sobre a vida do apóstolo Paulo, hoje continuando estudando o período das suas prisões. No último vídeo, Paulo havia sido preso na cidade de Jerusalém no ano 58, na segunda metade do ano 58, e havia sido transportado para a cidade de Cesareia para ser protegido como cidadão romano da fúria dos judeus de Jerusalém que queriam matá-lo. Em Cesareia, Paulo vai ficar durante 2 anos, e como ele vê que o seu caso não é resolvido, e sendo cidadão romano, então ele recorre ao seu direito de cidadão romano e exige ser julgado por um tribunal de César. O cidadão romano não podia ficar mais de 2 anos preso sem uma condenação formal. E então Paulo apela para Roma e vai ser enviado para Roma. Inicialmente ele pega um navio saindo de Cesareia e vem para a cidade de Sidom, na Fenícia. Sai de Cesareia e vem para Sidom, na Fenícia. O texto diz que o responsável pela missão, o centurião, gostou de Paulo e permite a Paulo se reunir com os crentes da cidade de Sidom e receber deles algum cuidado. Depois eles embarcam no navio e eles vão vir para a cidade de Lícia. Cidade de Lícia, na Ásia Menor, perto de Éfeso. Lícia. Quando eles estão em Lícia, a viagem já havia sido muito complicada, e porque os ventos eram contrários, de modo que eles levaram tempo demais para sair daqui para a cidade de Lícia. Está se aproximando o inverno. As navegações se tornam perigosas nessa parte do Mediterrâneo e as navegações já estavam sendo encerradas, suspensas. Mas ainda assim o comandante resolve sair e vir pegar a proteção da ilha de Creta aqui embaixo. Ele pretende seguir viagem e ele vem para esta cidade chamada Bons Portos. Bons Portos. Com muita dificuldade chegaram aí. E então vem um tempo de bonança. O vento começa a soprar brandamente. Então o capitão do navio resolve prosseguir viagem. Paulo adverte dos riscos da viagem. Não dá mais para viajar, já cessou o período de navegação, quem tem navio está parando, e se nós fizermos essa viagem vai ser um preço muito alto a ser pago, não só pelo material, pelo navio, pela carga, mas pelas pessoas. Mas o centurião, ele acredita mais na palavra do comandante do que na de Paulo e resolvem então sair de Bons Portos e virem passar a invernada aqui na cidade de Fenícia. Ainda estamos na ilha de Creta. Durante esta parte da viagem, embora estivesse soprando um vento brando, de repente começa a soprar um furacão chamado Euroaquilão, que ele vem da Europa em direção sul, portanto está empurrando o navio ao contrário, e o navio nunca vai chegar à cidade de Fenícia, ele vai ser empurrado para o meio do Mediterrâneo em direção à África, a costa da África.
E já que o vento está soprando de forma tão contrária, eles não conseguem manobrar o navio. E então eles recolhem o leme, recolhem o bote salva-vidas, mas o navio não consegue ser governado. Arriam as velas, o navio continua sem conseguir ser governado, começa a se rachar, eles amarram o navio todo. E então acontece uma coisa que eles não esperavam: vários dias sem ver nem sol, nem lua e nem estrela. A vida também é assim, queridos. Às vezes a gente se deixa enganar por um vento brando que sopra e acha que pode ir contra todas as probabilidades, contra todas as possibilidades, porque está soprando um vento brando. Vento que sopra brando, às vezes quando menos se espera, para de soprar e dá lugar a um vento forte, a um furacão, que até nome esquisito tem, Euroaquilão. Quantas vezes na vida nós iniciamos uma coisa movidos por um vento brando de possibilidades, uma porta que a gente achou que se abriu, ou de fato se abriu, mas era a porta errada, e a gente entra e descobre que entrou foi no olho de um furacão. Então, o que acontece é que nessa condição em que eles não conseguem governar o navio, eles jogam fora a carga do navio. Não dá para resolver, eles resolvem jogar fora a armação do navio, mastro, vela, tudo. Já não tinha leme, estava todo amarrado porque estava rachando, a carga foi jogada fora, a comida foi jogada fora e agora jogam fora a armação do navio, as velas. Na verdade virou uma grande canoa no meio de um furacão e no meio do nada. Eles não têm a menor ideia onde eles estão, porque já fazem vários dias que não aparece nem sol, nem lua e nem estrelas. E aí o autor do livro de Atos diz: cessou toda esperança de salvamento. Cessou toda esperança de salvamento. Você já deve ter ouvido falar que a esperança é a última que morre. Pois é, mas morre. A esperança é a última que morre, mas morre. Foi o que aconteceu. A esperança morreu. Demorou, mas morreu. Porque eles não conseguiam mais ver nem sol, nem lua e nem estrela. Eles não tinham a noção de onde eles estavam, eles não tinham nenhuma governabilidade sobre a vida deles, sobre o navio, sobre o projeto deles. Eles estavam completamente à mercê da intempérie, à mercê dos ventos, à mercê do furacão. Às vezes na vida a gente fica à mercê do furacão. E o autor continua dizendo que, tendo cessado toda a esperança de salvamento, e já há vários dias ninguém comia nada, Paulo se levanta e fala ao comandante, a toda a tripulação e a todos os presentes. Eram 360 pessoas dentro daquela canoa, que agora é só uma canoa. E Paulo diz: na verdade, vocês deveriam ter me ouvido quando eu disse que a gente não podia navegar e era melhor passar o inverno lá onde a gente estava, em bons portos. Mas mesmo agora, nessa condição que nós estamos, eu quero recomendar ânimo a vocês, porque esta noite Deus enviou o seu anjo para me dizer que eu não posso morrer aqui no meio do mar Mediterrâneo, porque eu tenho um encontro marcado em Roma, marcado por Deus. E quando Deus marca
uma agenda para nós, nós cumprimos essa agenda. Se eu tenho uma agenda para ir para Roma, feita por Deus, nada, nenhum furacão, nem Eulaquilão, nem Katrina, nem Irma, nem nada vai impedir de eu chegar aonde Deus estabeleceu. Queridos, esta aparição é semelhante àquela outra que acontecera em Jerusalém. Mas embora desde a primeira aparição, Paulo já tenha passado 2 anos de prisão em Cesareia e agora está dentro de um navio que está prestes a se despedaçar, Paulo continua a crer em Deus. As prisões nunca arrefeceram a fé de Paulo. Agora interessante é como ele dá a notícia: nenhuma alma vai se perder desse navio. Deus disse que me deu de presente todas as almas que estão nesse navio. Aquelas pessoas só escaparam porque Paulo estava dentro do navio. Se Paulo não tivesse naquele navio, tinha morrido todo mundo. Às vezes Deus nos coloca como instrumento de salvamento na nossa família, como instrumento de salvamento no nosso trabalho, como instrumento de salvamento entre os amigos. Você é um instrumento de salvamento de Deus ou você precisa ser salvo? Paulo diz: ninguém vai morrer, porque Deus me disse que estava me dando estas almas. Agora uma coisa, o navio vai se despedaçar. Agora complicou. Como é que nós estamos no meio do furacão, no meio do mar, dentro de um navio que virou canoa? Você vem dizer que ninguém vai perecer, mas o navio vai se despedaçar. E como é que vai ser? Não sei. Deus não explicou. Agora chegamos. Era nesse ponto que eu queria chegar. Queridos, as promessas de Deus nem sempre vêm com explicação, nem sempre vêm com o passo a passo. Vem apenas dizendo: eu vou fazer isso, mas não diz como ele vai fazer. Até porque estas promessas de Deus, elas são fundamentadas na fé. E a fé que demanda explicação não é fé. Se houve explicação, não precisa mais acreditar, só precisa entender. Deus fez uma promessa: todos vão escapar. Agora o navio vai se despedaçar. Ponto final, tchau, bye bye. A gente se vê em Roma. Queridos, eu não sei como foi que aqueles caras fizeram. O navio se despedaçou e eles todos chegaram a uma ilha chamada Malta. Chegaram a uma ilha chamada Malta, sem navio, sem canoa, mas com promessa. Às vezes na vida a gente tem navio, mas não tem promessa. Se você tem promessa, ainda que você não tenha navio, você chega ao lugar que Deus te prometeu. Vamos descansar na ilha de Malta e a gente continua na próxima quarta-feira. Deus te abençoe.